Como Wolverine e Maverick escaparam do leilão de criminosos, onde o próprio Maverick era a mercadoria na edição passada. A Capitã Britânia, mostrada no finzinho da história de Excalibur lá em X-Men 28, era a verdadeira Betsy Braddock. Após desbaratinar a Ordem do X e recorrer a Dominó, amiga de sua contraparte mais velha, Cable vai obter sucesso em desvendar o caso do desaparecimento das crianças mutantes, do motivo, do porquê. Quem são os jovens mutantes que surgem combatendo o crime fora de Krakoa. Tudo isso em X-Men 30 da Panini. Então fica aí, é logo depois da vinheta. Olá, eu sou Inácio Santos, este é o Fator X, o nosso canal sobre X-Men, e hoje trazendo mais uma resenha, mais um número da revista X-Men publicada pela Panini. Essa nova coleção da revista X-Men traz tudo que é publicado nos Estados Unidos sobre os mutantes, encadernadinho, bonitinho, quinzenalmente. Então aqui você encontra Marauders, Excalibur, novos mutantes e, é claro, os X-Men do Jonathan Hickman. E tudo nessa fase está interligado. As coisas que você vê numa edição têm repercussão na outra e assim por diante. Quando chegam as sagas, é como era lá nos anos 90 e 80. A história vai passando assim lateralmente de revista para revista em vez de ir para o próximo número no próximo mês. Então esse mix nos favorece muito os colecionadores de quadrinhos a não perder nada dos mutantes. É claro, já vou avisando, muitas vezes você vai encontrar nesse mix um título que não lhe agrada, que tem uma temática, ou que o roteirista tem um ritmo que não é o ritmo que você gosta, não é o mesmo ritmo de X-Men do Jonathan Hickman, tem que admitir isso, né? Eu mesmo não quero aqui diminuir nenhum título, tem um ou dois títulos aí que eu não gosto tanto, mas normalmente as histórias que estão ali são importantes para o conjunto completo, e é importante você conhecer tudo que está acontecendo nessa nova fase. O exemplar de hoje traz aí pra gente Wolverine 10, Excalibur número 17, X-Factor número 6, Cable número 8 e Children of Atom, né? Crianças do Átomo número 1, título novo aí, uma minissérie na verdade, mas de mutantes ligado aí aos eventos de Krakoa. Então a gente vai trazer tudo isso para você hoje. Primeiro a gente vai fazer um pequeno review sem spoilers, depois na segunda metade do vídeo a gente faz o resumo completo de cada edição. Mas antes disso, antes de começar, se inscreve aqui no canal Fator X se você ainda não é inscrito. Ativa o sininho para receber nossas notificações, inclusive sobre as próximas revistas dos X-Men. Os números 31 e 32 já estão aqui comigo para ganhar vídeo, vão ganhar. São os dois próximos vídeos que a gente vai fazer aqui no canal, para colocar tudo em dia, para você poder ver aqui e achar as revistas na banca. E se você não encontrar na banca, já vou avisando. Na descrição tem um link de todas essas revistas que eu citei para você comprar pela Amazon. Comprando por esse link você ajuda o canal Fator X. Por fim, antes de passar aí para o review sem spoilers, lembrar você das redes sociais do canal Fator X, cujo link você também encontra aqui na descrição, onde você encontra muito material de apoio, além de um aviso nosso quando os vídeos saem, caso a notificação do YouTube tenha falhado. Então fica também esse convite. Agora vamos lá para o review sem spoilers de X-Men número 30 da Panini. Wolverine 10. Wolverine 10 vai trazer aí pra gente a continuação da aventura iniciada no volume anterior de X-Men, em X-Men número 29, Wolverine e o Maverick, né? O Wolverine está tentando resgatar o Maverick, a gente contou isso no último review aqui, se você leu a revista você também já sabe. E eles terminaram em maus lençóis, né? Eles estavam no meio de um leilão, onde o próprio Maverick era mercadoria, em Madripoor, com vários vilões e uma agente da CIA que parece ter problemas aí, assuntos inacabados com a equipe X, ou com Wolverine ou com Maverick, ou até com outro membro da equipe X que não estava na história, mas que está disposta a tudo para adquirir Maverick. Então tudo isso está acontecendo lá no final do leilão da edição passada, e a gente vai ter a conclusão nessa edição. Vamos ter aí como os dois conseguiram escapar do leilão, como eles conseguiram sobreviver a se revelar, ser revelados, serem descobertos no meio de um leilão cheio de criminosos e uma agente da CIA que também quer o couro deles. Além disso, nós vamos poder ver Wolverine e Maverick matando aí um pouco de saudade dos velhos tempos, agindo como agiam na época da equipe X, e vamos ter uma pequeníssima reviravolta no final desse exemplar. Em Excalibur 17, a gente vai perceber que o clã Akaba, na verdade agora o Coven Akaba, os magos que serviam ao Apocalipse, magos humanos, mas que agora declararam guerra a ele, até pouco tempo estavam servindo Morgana Le Fay, mas Morgana Le Fay foi capturada por Apocalipse nos primeiros números de Excalibur. Inclusive,
O monarca, Jaime Braddock, assumiu o trono no lugar de Morgana Le Fay e governa agora a Avalon lá no Extramundo, né? Então, o Coven Akaba só tem mais motivos para odiar o Excalibur, mais motivos para odiar o Apocalipse. E tanto o Apocalipse quanto o Betsy Braddock desapareceram após os eventos de X de Espadas. Apocalipse permaneceu junto à sua família, né, numa troca de reféns feita por Saturnine ao final do torneio, que permitiu que Araco, a outra metade de Krakoa, viesse para o nosso mundo cheio de mutantes que estavam exilados lá no Extramundo, exilados no plano dimensional de Amente, que faz ali parte, é um dos protetorados do Extramundo. E Betsy Braddock se estilhaçou junto com a Espada Estelar no primeiro confronto do torneio X de Espadas. Mas, a gente viu na edição passada, o X-Factor não tem certeza da morte dela, inclusive não pretende trazê-la de volta pelos protocolos de ressurreição. Isso por mais de um motivo, além da morte não poder ser confirmada, por ter sido um efeito mágico, ela pode ter sido recomposta de alguma maneira em outro lugar por magia, ou sua alma, sua mente, sua psique pode estar em poder de Saturnine. Então eles não vão trazê-la de volta. E o outro motivo é que as mortes no Extramundo não eram passíveis de se passar pelos protocolos de ressurreição. Isso porque aquela mente, na hora de ser colhida pelo cérebro, na hora do cérebro fazer o backup da morte do mutante, ele estava no alcance do cérebro. Então o cérebro faz o backup de tudo que ele sabe ali no momento que ele morre no Extramundo. Os planos dimensionais ali o cérebro consegue captar através. Só que o Extramundo é o nexo de todas as realidades. Então ao fazer isso ele não pega só a mente daquele mutante, mas tudo que ele poderia ser, todas as suas alternativas, e acaba criando um corpo com uma mente ali zerada, que na verdade não tem conhecimento algum, né? Isso foi pelo que passaram Pedreira e Gorgon até agora, em que pensa que a gente não viu o Gorgon ser ressuscitado, só vimos citações disso. Então nessa edição a gente vai ver a continuação aí, a busca pela Capitã Britânia desaparecida, e agora o Coven Akaba se deu conta disso. E na edição passada, a gente viu aí uma Capitã Britânia no final da edição, né? A edição passada de Excalibur, que saiu em X-Men 28, né? Não saiu em X-Men 29. E a gente não sabia ali se ela era Betsy Braddock ou não. Então nessa edição a gente vai ter a resposta sobre isso, e inclusive aí o começo da resolução dessa crise das Capitãs Britânias. Em X-Factor 6, grupo de investigações aqui confirma que o mutante está morto para que ele possa passar pelo protocolo de ressurreição. Acabou de começar as investigações sobre a morte de Sirin, Teresa O'Rourke Cassidy, a filha do Banshee. Né? Não concluiu o que a levou à morte, mas tem certeza que ela está morta porque tem um corpo aí. Ela foi trazida, inclusive, de volta pelos protocolos de ressurreição e vai ter que voltar à investigação. Motivo eu digo na parte aí com spoilers do vídeo. Mas interessante, essa edição aqui não tem nenhum recordatório por parte da Panini. E um inscrito do nosso canal avisou lá no grupo de WhatsApp do canal Fator X. Isso é bem interessante porque ia ficar sem explicação. A gente vê ali uma relação entre Polaris e Sirin que foi estabelecida na revista mensal do X-Factor do Peter David, que não foi traduzida toda para português. Esse exemplar não saiu em português e mostra aí um episódio. Não nessa revista, tá? O exemplar que não foi traduzido em português mostra um episódio em que Polaris perdeu completamente o controle, teve um surto, quase destruiu aí o magnetismo do planeta Terra, ameaçou o planeta Terra como seu pai já fez algumas vezes, e foi detida por Sirin. Mas para que Sirin pudesse fazer isso, ela fez um pacto com uma entidade, com a deusa Morga, e com esse poder Morga, ela pôde deter Polaris e impedir que Polaris fizesse algo que depois se arrependesse. E durante um tempo, Sirin passou a ser avatar dessa deusa, e depois nós não tivemos as histórias do X-Factor. E em português não tivemos nem essa história. E isso vai voltar à baila ali nas investigações, nesse exemplar de X-Factor, mas ninguém cita a parte que eles não traduziram em português, na parte dos exemplares passados da antiga encarnação do X-Factor que eles não publicaram aqui, então fica ali um buraco, você não entende muito bem. Você entende a conversa de Polaris com Sirin, né, porque elas remetem a esse evento. Mas você não sabe o que aconteceu, uma paginazinha podia resolver esse problema. Cable 8. E na edição passada, Cable 7, que saiu, né, que foi encadernada em X-Men 29, o Cable pediu ajuda da sua irmã, de Rachel Grey. Com seus poderes de psicometria, Cable pôde localizar a Ordem do X e as crianças desaparecidas. E isso ia encerrar a investigação, porque ele pôde levar as crianças mutantes que foram sequestradas de seus pais mutantes pela Ordem do X, né? Aparentemente a Ordem do X achou que se alimentasse das crianças poderia ganhar poderes mutantes. A Ordem do X é uma ordem de humanos que idolatram mutantes como se fossem deuses desde a proclamação de Krakoa como uma nação soberana. Só que o líder da Ordem do X que estava aparecendo nessa aventura era um cara muito parecido com a versão um pouco mais velha de Cable. Ele não era tão velho quanto o Cable que a gente conheceu, que fundou a X-Force, mas ele tinha os mesmos traços e tudo mais. E se suicidou no final da edição passada. Então aqui a investigação do Cable vai levar ele para outro lugar, já investigando esse personagem.
porque o mistério das crianças em si foi resolvido, mas ele teve pistas na edição passada de que isso se tratava de um plano de conflito, a nêmese de sua versão mais velha, né? Um clone do Cable original. Clone dele mesmo, né? Porque existe foi clonado ainda bebê, eles são o mesmo Cable, só que essa é a versão mais jovem, então clone dele mesmo. E essa investigação vai levá-lo a outros lugares. Só que o problema é que os poderes de Rachel Grey não podem levá-lo até lá, porque não existia nada para rastrear. O cara se suicidou, as crianças estavam localizadas e não tinha ninguém para ela ler a impressão psíquica e saber de onde veio. Então o que ele fez? Ele recorre a outra ajuda, ele recorre a Dominó, que foi parceira de sua versão mais velha e que tem o poder de ter uma sorte extrema. E aí nessa edição nós vamos ver aí, fruto dos poderes de Dominó, parte do sucesso do jovem Cable nessa empreitada. Mais uma parte dos mistérios sendo resolvidos, apesar da gente não saber ainda, já vou adiantando nessa missão, qual é o verdadeiro plano de conflito, porque ele estava sequestrando crianças mutantes, ou porque, inclusive, ele estava colocando pessoas parecidas com o Cable nessa missão, isso não fica claro. E nós vamos ter um vislumbre de uma versão mais velha do Cable, que existe atualmente em um futuro próximo aí, e que a gente imagina, eu pelo menos imagino, alguns inscritos também, que esse vai ser o Cable que a gente conheceu, que fundou a X-Force, que no final ele vai fazer todo o caminho para se tornar o Cable que ele mesmo matou no passado, lá na saga Exterminados, né, que saiu no volume anterior da revista X-Men. Mas esses são os eventos, e sem spoiler, tudo que eu consigo contar de Cable 8 para você. Children of Atom 1. As Crianças do Átomo são um novo grupo de super-heróis que vai nos ser apresentado aqui. Nós vamos ver aí uma versão feminina de Ciclope, mas adolescente. Uma versão feminina do Gambit. Nós vamos encontrar um Anjo Mirim, um Noturno Mirim. E também vamos ter aí uma versão masculina da Garota Marvel, né? Vai ter o Garoto Marvel. Eles têm poderes parecidos com suas contrapartes, estão combatendo o crime e vão ser procurados pelos Krakoanos. Uma equipe de X-Men aí com Larval, Magma vai abordá-los após eles derrotarem alguns criminosos, inclusive algumas criminosas, né? As Belas e Malditas, um grupo formado aí por Cyber, o vilão Cyber inimigo do Wolverine, só com mulheres mutantes, mas os membros que aparecem nessa edição são todos membros que perderam os poderes durante o dia M. Então, elas recorreram aos assaltos normais, estão usando tecnologia, estão usando armas de tecnologia, mas não tem mais poderes, e vão ser derrotadas até que facilmente pelo novo grupo de super-heróis adolescentes. O problema é que um evento que aconteceu na revista mensal dos Campeões, um grupo aí de super-heróis adolescentes que inclui a Miss Marvel Kamala Khan, incluiu a Miss Marvel Kamala Khan, o Homem-Aranha do universo Ultimate, que agora vive no universo Marvel normal, o Miles Morales, e o próprio Ciclope, a versão jovem dele que estava deslocada no tempo até pouco tempo. Alguma coisa que aconteceu naquela revista tornou ilegal que adolescentes ajam como super-heróis. Então eles têm que combater os criminosos, têm que fugir rapidamente. E aí chegam os X-Men, né, tal, e eles vão ter uma conversa sobre isso, mas vai ser revelado aí, então, que aconteceu algo na Revista dos Campeões, e eles vão receber seu convite para Krakoa, né, por que eles não atenderam o convite até então? E essas são algumas das coisas que vão ser respondidas em Children of Atom número 1, né, é uma série que, se não me engano, em 5 partes vai sair nas páginas da Revista X-Men pelos próximos números. Agora, a gente vai para a parte com spoilers do vídeo, né, onde a gente vai destrinchar melhor, então se você não comprou a revista, ou você tem, mas ainda não leu, e preza aí por não ter os spoilers, prefere ver essa parte nossa depois que você já leu, para entender melhor, para ver alguma coisa que você deixou passar, essa hora é infelizmente a hora que a gente se despede. Mas volta aqui depois de ler X-Men número 30, para poder ver o nosso resumo também. A gente vai seguir para ele agora. Wolverine 10. Então, primeiro começando com Wolverine 10. Em Wolverine 10 a gente vai ter a fuga de Wolverine e Maverick, que estavam cercados de vilões no leilão na edição passada, em X-Men 29, que encadernava junto aí no seu interior Wolverine 8 e 9. E não tem muito mistério, os dois são bem cascas grossas, eles conseguem lutar contra todos os capangas, com a maior parte dos vilões. A gente vê a agente da CIA que estava investigando, que estava inclusive ouvindo as conversas de Logan com Jeff Bannister e estava tentando adquirir Maverick, que estava à venda no leilão, com códigos para controlar, códigos que remetiam aí ao controle mental que eles sofreram lá na equipe X, quando Maverick, Wolverine, Raposa Prateada, John Spector, esse pessoal todo fez parte da equipe X, né, Dente Sabre também. Essa agente estava tentando adquirir o Maverick, acabou adquirindo uma mão decepada do Wolverine com as garras dele, e o Wolverine e o Maverick saíram lutando com todo mundo lá em Madripoor, conseguiram com sucesso deixar o lugar do leilão, mas terminaram de ser resgatados justamente pelos mercenários com quem Maverick trabalha.
E aí Maverick e Wolverine vão ter uma conversa aí pelos velhos tempos. Wolverine vai convencer Maverick, inclusive, a visitar Krakoa, conhecer Krakoa, que pese que Maverick perdeu seus poderes no dia M, mas Wolverine fala, ó, os 5 podem devolver isso pra você. O que ele quer dizer com isso, né? Na prática, se você não sabe? É que Maverick pode passar pelo sacrifício, morrer lutando contra algum X-Men, muito provavelmente o próprio Wolverine, seu amigo, e ser trazido de volta pelos protocolos de ressurreição, como foi Calisto, inclusive, na edição passada, após lutar com Tempestade, com um corpo que tenha seus poderes mutantes que foram tirados dele no dia M. Mas ele rejeita, volta a trabalhar com os mercenários, e a pequena reviravolta que eu citei na parte sem spoilers que tem no final dessa edição é Maverick indo visitar a agente da CIA que comprou a mão de Wolverine, dizendo, olha, agora de maneira civilizada vamos negociar o que você quer? Porque a mulher estava tentando era comprar ele lá no leilão, né? Ele está disposto a oferecer o serviço para ela, desde que ela pague. Excalibur 17. Então, Excalibur 17, também tinha falado para vocês, o Coven Acaba, né, que eu já expliquei quem é, o grupo de magos lá que servia Apocalipse, começa a fazer pressão no gabinete do Peter Wisdom, que era agente do Ar Negro, agente do MI13, um agente da Coroa, mesmo do Reino Unido, né, um mutante britânico, para que ele responda a eles onde está a Capitã Britânia, que está desaparecida há algum tempo. Também já expliquei que ela desapareceu durante os eventos de X de Espadas. E ele vai procurar Krakoa, vai procurar o Excalibur e vai descobrir que eles não sabem, vai ficar bem preocupado. E enquanto isso a gente vai ter desdobramentos da última cena que a gente viu no último exemplar de Excalibur publicado no Mix. Só que não foi na edição passada, X-Men 29, foi em X-Men 28 ainda. O que era essa última cena? Era a Capitã Britânia Elizabeth Braddock despertando em uma outra realidade, né? Então aparentemente ela não morreu quando se estilhaçou. E a gente vai entender no decurso da revista, eu vou falar para vocês, o roteiro dessa edição é um pouco confuso, fica difícil, mas a gente só vai entender no final ali. A Psylocke, não que ela não chama mais Psylocke, a Capitã Britânia, a psique dela está habitando o corpo da versão da Capitã Britânia daquela realidade. E a Capitã Britânia daquela realidade deve ter tido sua psique jogada em outra, né? E ela e naquela realidade, essa Capitã Britânia, que a gente viu na última edição de Excalibur, publicada lá em X-Men 28, é a rainha da Inglaterra, a rainha do Reino Unido, né? Então, é o corpo de uma com a mente da outra que foi estilhaçada lá em X de Espadas. E aí a gente vai conhecer vários personagens de X-Men, mas a versão deles daquela realidade. Vai perceber que a Capitã Britânia, rainha da Inglaterra, já sabia que seu corpo ia acabar sendo usado por Betsy Braddock, então ela deixou inclusive instruções, a gente não sabe como ela já sabia, mas de que ela não ficasse comparando as duas realidades e tudo mais. Mesmo assim, Betsy Braddock vai comparar, vai acabar contando para QAnon, a versão dela daquela realidade, que ela já roubou seu corpo, mesmo que acidentalmente, no passado no seu universo. QAnon vai ficar muito brava, vai acabar usando sua adaga psíquica contra ela. Eu acho que é isso, inclusive, que vai expulsar a psique da Betsy Braddock do universo Marvel 616, que desapareceu durante X de Espadas, quando o corpo foi estilhaçado, do corpo da Elizabeth Braddock, rainha da Inglaterra, que é o corpo que ela está usando, que a gente viu ela despertando nele. E ela vai atravessar o nexo das realidades naquele universo. Lá onde fica o farol do Excalibur, né, tem uma instalação do Serviço Secreto do Reino Unido naquela realidade, e as duas vão ter ido juntas até lá, então a mente dela vai ser expulsa do corpo bem naquele momento, ela vai atravessar o caminho para poder chegar em outra realidade. A gente vai ficar esperando ela chegar no universo Marvel 616, mas isso não vai ser esclarecido pra gente. Só que uma versão de Psylocke vai surgir no final da edição lá no farol do Excalibur, então muito convenientemente deve ser ela. Só que lembra que foi só a psique que foi expulsa porque ela estava no corpo da rainha da Inglaterra? A outra surge de carne e osso, né? Então será que é ela mesmo? E aí nós temos aí X-Men 31 vai responder melhor a gente, mas a gente sabe que o Monarca também tentou pediu para o Sr. Sinistro produzir um clone de Elizabeth Braddock, de sua irmã, né? O Monarca Jamie Braddock. Então, será que isso tem ligação? A gente vai saber isso na edição seguinte. X-Factor 6. E eu falei para vocês na parte sem spoilers que o X-Factor vai ter que ser obrigado a voltar às investigações sobre a morte de Sirin, de Teresa O'Rourke Cassidy. E olha só, né? Eles já tinham investigado, pelo menos constataram que ela está morta, apesar de não saber como que ela morreu, porque ela simplesmente despencou no céu na edição passada de X-Factor, X-Factor 5, que foi encadernada em X-Men 27 da Panini. Ela tem poder de voar e simplesmente caiu. Ela disse que foi um acidente, né? Parece, ela contando, foi só um acidente. Eles ainda estão meio ressabiados, mas eles constataram sua morte, ela passou pelos protocolos de ressurreição. Por que eles vão voltar a investigar? Porque ela vai morrer de novo. Vai morrer, inclusive, fora de Krakoa, vai ter que ser resgatado. O corpo dela vai ter que ser resgatado pelo X-Factor, eles vão ter que atuar junto com a polícia local, vão ter uns problemas lá com a polícia local. E no final da edição, a Polaris vai confrontar a Sirin, falar, você tá passando por alguma coisa? Parece que você tá se suicidando, pô. A gente é amiga. Uma vez você fez um pacto com uma entidade, que foi o pacto que eu citei,
que aparece no diálogo das duas, mas que a Panini não faz uma nota para esclarecer pra gente quando aconteceu, mas foi lá no X Factor de Peter David. Falou, ó, você fez um pacto com uma entidade, com uma deusa sombria aí, pra ter poder suficiente para me deter quando eu fugir do controle. Se você tá precisando de ajuda, me conta. E aí, a gente vai ver que não sabemos qual o grau de ligação disso com os suicídios de Sirin, mas Sirin está dominada assim por ela, a deusa Morrigan, a deusa que ela com quem ela barganhou para poder deter Polaris lá no volume anterior de X Factor. Então, ela vai usar os poderes da Morrigan e a voz da própria Morrigan, né? Vai mudar de personalidade e vai manipular Polaris para sabotar as investigações do X Factor sobre as constantes mortes e ressurreições de Sirin. E isso provavelmente vai nos conduzir a um arco maior na revista X Factor que a gente vai acompanhar nos próximos números da revista X-Men. Cable 8. E em Cable 8, a fome de Dominó e, é claro, sua sorte vão levá-la ao Japão para comer gyoza. E no restaurante que ela escolheu, porque dizem que é muito bom, e ela vai levar o Cable junto, né, o jovem Cable a tiracolo, porque ele pediu ajuda para ela. No restaurante que ela escolheu, vai aparecer uma versão mais velha do Cable. Igual o cara que era o líder da Ordem do X e que se matou na edição passada do Cable, né, Cable 7, lá em X-Men 29. E aí o Cable vai começar a perseguir essa outra cópia que surgiu, né, que é igualzinho o cara da Ordem do X que ele acabou de ver morrer. É engraçado que o Cable parece não ter notado que o cara parece a versão mais velha dele, né? Não é, como eu já disse na parte sem spoilers, tão velho quanto o Cable que a gente conhecia, mas dá pra ver os traços ali, é um Cable adulto, pelo menos. E ele vai perseguindo, isso sem falar que ambos são grisalhos, né? Ele vai perseguindo ele, vai chegar a uma instalação um tanto quanto abaixo do restaurante ali, né? Um pouco mais adiante e no subsolo, onde existem vários clones da versão atual dele, dessa versão adolescente. E aí a gente vai descobrir que isso era parte de um plano, eles estão querendo substituir, Conflito quer substituir essa versão adolescente de Cable por um dos seus clones dele. E aí todos eles vão atacar Cable, a Dominó vai chegar, ela terminou lá de comer o gyoza enquanto o Cable perseguia o cara, vai ajudar ele a matar seus clones e um vai escapar. E eles vão perseguir esse um até a rua e ele vai conseguir mobilizá-los. E aí vai falar, ó, agora vai ser certinho, vou matar vocês. Quando o protocolo de ressurreição trouxer de volta a Dominó, ela não vai se lembrar desse evento específico, muito provavelmente, não vai ter backup disso, e eu vou ter substituído você e vai ficar tudo certo. Só que enquanto ele tagarela com os dois paralisados ali para ele executar, a sorte de Dominó age de novo. E um meteorito, qual a chance disso? Um meteorito atravessa a atmosfera, não se deteriora na atmosfera, não se desintegra na atmosfera e atinge em cheio a cabeça desse clone do Cable, libertando os dois que estavam imobilizados por ele e o matando antes que ele possa os executar. Né? E assim a gente vai acabar esse exemplar da revista do Cable sabendo que existe um trama maior, sabendo que o Conflito pretende de algum jeito se infiltrar em Krakoa, mas ainda sem saber o motivo de tudo isso. Children of Atom 1. E, gente, Children of Atom 1 tem pouca coisa pra gente falar, tirando a parte que eu já contei na parte sem spoilers. Né? Surge esse grupo, aparentemente de mutantes, são procurados pelos X-Men enquanto estão realizando sua primeira missão para ser levados a Krakoa. Eles inicialmente são procurados por X-Men mais inexperientes, Larval, Magma, gente aí, vamos dizer, do que seria a segunda geração de X-Men, os X-Men mais da idade dos novos mutantes. E são convencidos, na verdade os X-Men são convencidos de que eles não querem ir agora, que eles têm família, têm relações, coisas que eles querem resolver antes de ir. A gente vai ver que lá em Krakoa, principalmente na mansão do Summers, que não fica em Krakoa, na verdade fica na Lua, né, mas tem contato com Krakoa, isso não foi muito bem recebido. Né? Ciclope e a Jean tem dúvidas sobre isso, querem localizar as crianças. Wolverine meio que quer trazer eles à força, porque diz que o mundo está muito perigoso para mutantes fora de Krakoa. Né? Provavelmente sim, tem sites como o Docs espalhando fake news sobre mutantes. Muito provavelmente o fato de Krakoa prosperar deva criar insatisfação entre os vários grupos racistas que existem e deve permitir que eles tomem, permitir não, né, mas como posso dizer, potencializar suas ações contra os mutantes. E tem o fato, que eu citei na parte sem spoilers, que desde um evento acontecido na revista dos Campeões, é ilegal que adolescentes ajam como super-heróis. Então, além de tudo, eles são procurados pelas autoridades, em que pese que as suas identidades secretas não foram reveladas. Wolverine quer usar uma atitude mais drástica, a Tempestade entra no meio, diz que ela vai se tornar responsável por isso, que ela concorda com o Logan que é importante, mas que ela vai ser mais sutil, e a conversa termina por aí. E eles estão se preparando aí para localizar eles, mas eles percebem que o cérebro não pode localizar esses mutantes, o que é bem estranho. A gente vai ver um pouco da vida deles no colégio, né? A gente vai ver aí ser melhor apresentado a Bud e a Carmen, né, que são a versão feminina, respectivamente, do Ciclope e do Gambit. Vamos ver aí o namorado da Carmen, mas que a Bud é interessada nele e que se veste
como o Anjo, parece ter os poderes semelhantes ao do Anjo, o Warren Washington III, e temos um menino mais novo ali que é o noturno deles, né? Beleza, aí a gente vai ver um pouco da interação deles e vamos ver eles tomando a decisão de ir para Krakoa. E no final do exemplar eles tentam atravessar um portal, mas não conseguem. E no começo do exemplar eles conseguiram. Eles precisavam fugir da polícia bem na hora que os X-Men surgiram, ofereceram ajuda para eles, mas eles foram acompanhados por aquele grupo de X-Men mais jovens que eu citei para você, com o Larval, com a Magma e tal. Então, a gente já sabe que humanos podem ser acompanhados por mutantes nos portais krakoanos, né? Eu achei que tinha que ter algum tipo de aviso, mas pode ser que seja automático. Então, será que eles são humanos? Será que eles são outra espécie? Eu não sei ainda. Eu imagino que se o poder deles viesse dos trajes, se fosse algum tipo de tecnologia, eles saberiam que não dá para eles passarem um portal, né? Mas fora isso, Children of Atom, em que pese que, vou ser sincero para vocês, é um roteirinho um pouco mais fraco, assim, não tem nada muito interessante, mas criou ali no final um mistério para resolver, uma coisa que eu estou curioso para ver nas próximas edições. Então, vamos aguardar aí para saber qual é o verdadeiro motivo deles terem poderes mutantes, mas não passarem o portal para Krakoa. E Children of Atom é o último volume encadernado em X-Men 30 e encerra o resumo de hoje, o resumo com spoilers aqui do canal Fator X, e a gente volta em breve com X-Men 31 e 32. Então se inscreve para não perder esses vídeos, ativa o sininho se você ainda não fez isso a hora que eu te convidei a primeira vez, ou se você não é inscrito ainda, e aproveita para curtir esse vídeo se você gostou dele até agora. Tá? E volta para os nossos próximos vídeos. A gente está resenhando bem rápido aí todas as revistas de X-Men que se acumularam aí no período de férias, mas logo a gente vai trazer de novo X-Men principais personagens com os filhos da Câmara. A gente vai trazer de novo outras biografias de outros X-Men. Inclusive você pode deixar aqui nos comentários quais personagens, inclusive coadjuvantes ou vilões que você quer que a gente traga aqui para o canal. E a gente vai voltar com X-Men Sagas, então a gente está planejando trazer já no começo do ano o Resgate do Professor X, que foi pedido no finalzinho do ano passado. É uma saga que é depois dos eventos de Operação Tolerância Zero. Queremos trazer a continuação de Dias de um Futuro Esquecido, que recebeu em português um nome meio estranho, Dias do Futuro do Presente. A gente quer trazer aqui também para vocês, saiu em X-Men anual pela editora Abril. A gente vai trazer aqui. E vão ter outras sagas também. Deixa aqui nos comentários as sagas que você quer que a gente traga aqui para o canal Fator X. Então eu espero você de volta para tudo isso. Até lá e um abraço.